Blau, minha gente, estamos de volta. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre República Velha ou República Oligárquica ou Primeira República, tá, gente? Lembrando que a gente já discutiu um pouco por que cada termo trata esse período que vai da proclamação até a Revolução de 30, do jeito que ele trata. Tipo, por que chamam de República Velha, Primeira República, República Oligárquica? Já foi tudo explicado no outro vídeo, que o card vai ser misteriosamente, magicamente colocado aqui em algum lugar, tá, gente? Agora, o último vídeo que eu fiz aqui sobre esse tema, a gente parou no final do governo do Floriano Peixoto. E esse período entre a proclamação da República e o final do governo do Floriano Peixoto, a gente chama de República da Espada. Já está lá definido no outro vídeo. A gente vai continuar de então. O que é importante saber? O presidente que foi eleito depois do Floriano Peixoto foi um paulista chamado Prudente de Moraes, civil, né, da elite paulista. E aí o governo do Prudente de Moraes, ele é considerado assim o início da tal República Oligárquica. Lembrando que esse período todo, a história vai dividir em Primeira República, 1889, 1930. Só que dentro da Primeira República a gente tem várias outras periodizações, várias outras fasezinhas que a gente vai dividindo, vai classificando. Então, República da Espada a gente já viu que é esse período inicial da República, né, a partir de 1889, 1894, quando acaba o governo do Floriano Peixoto. Aí, a partir de 1894, 1895, no caso, que é quando assume o Prudente de Moraes como presidente, até 1930 a gente tem a tal da República Oligárquica, ou também conhecida como do café com leite. Por que é café com leite? Então, você vai entender depois que eu explicar um pouquinho uma coisa que foi criada, imaginada ainda no governo do Prudente de Moraes. Que coisa é essa? Vamos com calma. É o seguinte, gente, vocês se lembram que no momento da República da Espada tinha muito conflito, o pessoal não sabia muito bem como é que ia ser esse novo regime que é a República, né? Tinha essa questão dos militares aí estarem muito presentes e tal, e um deles aí, o Deodoro Fonseca, afrontou as elites, né? O que faziam parte do Congresso, da política, né? E eles não gostaram nada disso. Então, o que o pessoal começou a imaginar? Eles pensaram em fazer um arranjo político, um esqueminha, né? Como assim? O esquema foi concebido aí por um político paulista também chamado Campos Salles. O Campos Salles ele fazia uma coisa chamada política dos governadores. É o seguinte, é um esquema no qual você tem o coronel, o governador e o presidente. Esses três personagens aí estão trabalhando juntos para definir o resultado das eleições, tá? Das eleições o que? Presidenciais. Como é que funciona? Quem é o coronel para início de conversa? Coronel é o termo que você já deve ter ouvido aí em qualquer outra novela, série aí, o pessoal falando coronel, 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 coronel. Coronel é o nome que se dá geralmente pro grande fazendeiro, pro grande chefe político local, né? No interior do Brasil, geralmente, né? Então, tipo assim, tem aquele fazendeirozão lá, né? Que tá com charuto, bigodão, não sei o que. Tá. Às vezes ele nem precisa ser fazendeiro, ele pode ser, sei lá, o dono de cabeças de gado, ou então ele é tipo um empresário, tem várias lojas lá, mas para ele ser chamado, reconhecido como coronel, ele tem que ser um cara assim, uma autoridade naquela cidadezinha, né? Por que chamam de coronel? Porque é o seguinte, antigamente, já na época do Império, existia, além das Forças Armadas, existia uma espécie de polícia, mas era uma polícia privada, né? Que era o seguinte, era a Guarda Nacional. É que você se voluntariava a fazer parte da Guarda Nacional. E aí a Guarda Nacional, ela te promovia de acordo com a sua quantidade, com a sua renda, com a quantidade de dinheiro que você pagava para eles. Então aqueles caras que eles eram fazendeiros que tinham muito dinheiro por causa do café ou de outra atividade aí, mas que tinha muito dinheiro, dinheiro pra caramba, eles pagavam para conseguir a maior patente da Guarda Nacional, dessa polícia aí particular. E aí qual era a maior patente? Coronel. Então eles pagavam lá, eu quero ter a espada de coronel e eu quero ter o uniforme de coronel. Aí eles pegavam lá, botavam aquelas coisas tudo assim meio carnavalesca, né? E pronto, agora eles tinham o status de coronel, sabe? Eles têm uma coisa para diferenciar eles dos outros, dos pobres mortais, né? Então criou-se com o tempo esse costume de você chamar o chefe daquela cidadezinha, o chefe político, de coronel, né? O coronel ele cuida lá do municípiozinho dele, tá?
Ele cuida lá, por exemplo, o coronel de Macaé. Tem lá, geralmente tinha mais de um, que eles ficavam brigando entre si. Mas vamos supor que tem só um coronel em Macaé. Esse coronel cuida aqui da cidade de Macaé. E ele faz um acordo com o governador. O governador, ele combina o seguinte, olha, vota no meu candidato na próxima eleição, faz o pessoal da sua terra votar nele, que quando ele tiver eleito, ele vai passar para você mais umas verbas aí, uns recursozinhos, rapaz, tá entendendo? E aí o governador é eleito, porque o coronel vai lá e obriga, né? Obriga ou então ele influencia os eleitores dele a votarem no fulano, votarem no Xenofonte, vamos dar um nome pro cara. Candidato a governador, Xenofonte. Aí eu chego pro coronel Antônio Bento e falo, ó, vota no Xenofonte, coronel, que o Xenofonte vai te dar uns recursozinhos aí pra prefeitura. Aí o coronel Antônio Bento, ele pode fazer duas coisas como coronel. Ou ele apadrinha as pessoas, tipo assim, ele dá a cesta básica lá pro pessoal que é muito pobre, compra uma roupa, um sapato para quem não pode comprar roupa, sapato, e aí depois ele cobra esse favor, entendeu? Não é uma coisa desinteressada, ele não fez por, eu quero só ajudar as pessoas. Ele faz esse favor para pedir a retribuição. E qual é a retribuição? A retribuição é você votar no candidato dele para governador e para presidente, porque tem essa também. Você vota, faz o pessoal da sua terra votar no Xenofonte para governador. Depois de um tempo, você faz o pessoal da sua terra votar no candidato Y para presidente. Porque é o seguinte, o acordo funcionava assim. Quem vai ser o cara que vai ser eleito governador? Você decidia lá com o coronel e tudo mais, né? O partido e o coronel. Depois os governadores decidem entre eles e o partido quem vai ser o próximo presidente. Entendeu? É como se fosse uma piramidezinha, né? Tem até um esquemazinho aí da questão do coronelismo que costuma representar com uma piramidezinha. Porque costumava ter vários coronéis aí no mesmo estado que trabalhavam para alguns líderes políticos menos do que a quantidade de coronéis que existia, né? Para poder eleger também o governador e o presidente. Não sei se deu para entender. Tá meio confuso? Se estiver meio confuso, balance a cabeça. Balançou? Não? Tá, então o que acontece? O coronel, ele fazia o cara lá da cidade dele, da terra dele, da fazenda dele, da redondeza, votar no candidato, ou por meio de favores, ou por meio da força bruta mesmo. Tipo assim, ele tinha os capangas dele, os capangas do coronel, a gente costuma chamar de jagunços, e aí ele fazia esses jagunços ameaçarem o pessoal a votar no candidato dele. Tipo, ó, se tu não votar, vou quebrar o teu quengo aí, quebrar a tua cabeça. E aí, o que acontecia? O que favorecia o coronel agir desse jeito? Quando foi proclamada a República, a Constituição de 1891, ela instituiu o regime do voto aberto. Como assim? O voto era público. Você pegava uma folha aí de papel imensa, assim, grande, isso não é imenso nem de longe, né? Mas pegava uma folha, vamos dizer, uma folha bem grande, tipo uma folha A4. E aí lá você escrevia e tal, seu nome e quem você votava, certo? Lembrando que isso podia ser fraudado, você podia lá assinar como se fosse fulano, cicrano, entendeu? Não tinha justiça eleitoral, isso vai ser uma coisa que vai vir depois com Getúlio Vargas. Assinava lá e aí você mostrava lá no tabelião onde você votou, né? Tipo assim, votei em fulano, como se fosse aquelas mulheres lá que mostram um round das lutas de boxe, sabe? Votei em cicrano, votei em Xenofonte, entendeu? Então, não adiantava nada você prometer pro coronel que você ia votar no cara e não votar nele, porque todo mundo ia saber em quem você ia votar. Você tinha que mostrar, entendeu? Os jagunços geralmente ficavam lá na porta da instituição lá esperando você votar. Tipo, ó, votou. Não votou, aí desce o sarrafo nele. Entendeu? Esse esquema aí a gente chama de coronelismo também. Essa influência que tem um líder local para poder fraudar as eleições, para poder manter esse sistema, né? Esse sistema aí, quem deu a ideia, quem idealizou foi o Campos Salles. E ele fez isso por quê? Qual a justificativa dele? Pô, na República da Espada tinha muito conflito, muita tensão. Você não sabia o que ia acontecer. Você sabia se o Floriano ia dar um golpe, se o Deodoro ia dar um golpe. Então a gente tem que trabalhar para as coisas ficarem bem calmas, tranquilas, estáveis, para não ter problema. Então por isso ele fechou esse acordo. E aí qual o problema aqui? A República agora é um regime federalista. Num regime federalista, cada estado tem autonomia para fazer o que der na telha. Só não pode desobedecer assim de forma grave o presidente, mas pode fazer o que quiser,
né? Pode fazer negócios com, sei lá, com outro país como a China, como a Alemanha? Pode, né? Ele pode investir assim na sua polícia e fazer uma polícia top, gigantesca e super avançada? Pode. Então, era um regime federalista. E nesse regime federalista, o que aconteceu era o seguinte: as elites dos estados mais ricos passaram a tomar frente nas decisões. Então, quais eram os estados mais ricos na época? São Paulo e Minas Gerais. E por isso que a gente chama de café com leite, porque essas duas elites aí, elas combinaram esse acordo. Lembrando que o Campos Salles é o quê? Ele é paulista. Ele combinou esse acordo aí com os coronéis e os governadores. Olha, quais são as elites mais ricas aqui e mais poderosas, portanto? É a elite de São Paulo, que vende o café para o mundo inteiro, né? E a elite de Minas Gerais, que vende aí o leite para o Brasil inteiro e que sai para o mundo, né? Então, vamos fazer esse acordo. De 4 em 4 anos, a gente reveza, coloca um político de um desses estados na presidência. Agora é um paulista, né? Prudente de Moraes, o próximo vai ser um mineiro, entendeu? Então é assim que eles fecharam esse acordo. Por isso que a gente chama de República do Café com Leite. Café de São Paulo, leite de Minas Gerais. Entenderam? Oligárquica por quê? Porque quem acaba exercendo o poder, quem acaba tomando as decisões, não é o povo. O povo faz isso forçado pelos coronéis. Quem acaba dominando a coisa toda e usando a seu favor são as oligarquias, as elites, né? As pequenas elites, um grupo reduzido de pessoas que têm o poder, no começo o poder econômico e agora o poder político. Por isso que a gente chama de república oligárquica. Tem gente que prefere república oligárquica à república do café com leite, porque não era sempre que era um paulista ou um mineiro no poder. Ah, mas podia ser alguém que trabalhava para eles. Por exemplo, o último presidente da república oligárquica era, né, era o Washington Luiz. O Washington Luiz, ele nasceu em Macaé, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, no norte fluminense. Só que ele fez a sua vida política lá em São Paulo. Então, de certa forma, ele representava a elite de São Paulo, apesar dele ser do Rio de Janeiro, dele ser fluminense, né? Teve outros presidentes aí que não eram paulistas nem mineiros. Por exemplo, o Epitácio Pessoa, ele era paraibano, né? Epitácio Pessoa era paraibano e o Hermes da Fonseca, por exemplo, era alagoano, né? O Hermes da Fonseca, ele nem civil era, ele não pertencia a uma elite aí de São Paulo, Minas Gerais, e ele não era de uma elite civil, ele era de uma elite militar. Ele era marechal também. Ele é sobrinho do Deodoro da Fonseca. Então tem essas coisas. Por que isso acontecia, Vinícius? Porque em alguns momentos existiam algumas brechas aí que as pessoas aproveitavam para furar um pouco desse esquema, mas eles não conseguiam mudar o sistema aí, não conseguiam mudar essa política dos governadores, não conseguiam mudar essa coisa do coronelismo, entendeu? Então em algum momento aí vai surgir partidos de oposição como a Reação Republicana, né? Que eles estavam defendendo lá um pouco de direito para os pobres, para os indígenas e tal. E um desses caras aí, líder da Reação Republicana, é o Nilo Peçanha, que também nasceu aqui perto, na redondeza de onde eu moro aqui, em Campos dos Goytacazes, né? Nilo Peçanha é o primeiro presidente negro do Brasil, né? Ele era filho de um padeiro, parece que conseguiu muito sucesso, muito destaque lá em Campos. Se envolveu com a política, entrou no Partido Republicano. E ele tinha esse jeito assim, ele conseguia falar com as pessoas, né? Ele tinha um jeito bem acessível e as pessoas se identificavam com ele, ao contrário dos outros políticos que eram da elite, né? E falavam aquela coisa toda, né? Bem rebuscada. E ele conseguiu se tornar presidente, né? Também. Foi uma brecha aí que houve, né? Mas ele teve que fazer acordos, teve que fazer concessões, né? Então, essa é a república oligárquica, né? Não sei se deu para entender. Mas se você não conseguiu entender, comente aqui embaixo que eu vou tentar resolver a sua dúvida aí, explicar melhor, fazer um outro vídeo, alguma coisa assim. Tá, gente? República Oligárquica. Vem depois da República da Espada. Ao contrário da República da Espada, você tem os civis no poder e você tem uma certa estabilidade, não tem tanto conflito assim, aparentemente, porque tem esse acordo aí, né? Entre os políticos, principalmente a elite de São Paulo e Minas Gerais, que se revezam no poder, certo? Então, café com leite, lembra disso na hora de estudar, para fazer Enem, vestibular e o escambau aí. Café com leite, república oligárquica, é um acordo fundamentado no coronelismo, que eu expliquei aqui, mas eu vou fazer um outro vídeo explicando o coronelismo segundo um pesquisador muito importante que é o Vitor Nunes Leal, tá? Mas, por enquanto, foca nessas coisas aí, nesse resuminho que eu fiz agora, tá? República oligárquica vem depois da espada, civis no poder, elites regionais revezando no poder, principalmente São Paulo e Minas, blá blá blá. Beleza? Deu para entender? Então a gente se vê.